Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui para refletirmos os Salmos e pedir que Deus, ao rezar os Salmos, nos ajude, caminhe conosco, nos guie na caminhada da vida, nas dificuldades e nos faça sempre vencedores com sua ajuda. Então, para iniciarmos bem essa nossa reflexão, nos coloquemos na presença do Espírito Santo, pedindo que Ele nos ilumine, venha sobre nós as suas luzes, sua sabedoria, seu entendimento, sua compreensão. Ele abra nosso coração e nossa consciência para compreendermos melhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Queridos irmãos, hoje meditaremos o Salmo 14. Então assim nos diz o Salmo. O insensato diz no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se praticando abominações, não há quem pratique o bem. Do céu o Senhor se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se restou alguém sensato, alguém que busque a Deus. Estão todos desviados e obstinados também. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso esses malfeitores não percebem? Eles devoram meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor. Eles vão tremer de medo, porque Deus está com o justo. Vocês podem confundir o plano do pobre, mas o abrigo dele é o Senhor. Tomara que venha de Sião a salvação para Israel. Quando o Senhor mudar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Queridos irmãos e irmãs, temos aqui um tipo de salmo de denúncia. Podemos perceber nas entrelinhas do Salmo que de fato é uma denúncia profética. E este Salmo, nós podemos dizer que ele é irmão do Salmo 53. Também é uma forma de denúncia contra as injustiças do mundo, dos malvados. E essa denúncia foi e é sempre a ferramenta dos profetas, usado por eles. E este Salmo não tem meias palavras. Esse Salmo vai logo ao assunto. Qual é o assunto? A denúncia das situações de injustiça de uma sociedade. Então temos aí a situação do Salmo, que é este, uma denúncia profética contra as injustiças predominantes na sociedade. Como está organizado o nosso Salmo? 4 momentos nós podemos dividir o Salmo. O primeiro momento, que é o versículo 1, começa apresentando a tese dos insensatos, quer dizer, dos injustos. E qual é a tese dos insensatos? Eles negam a existência de Deus. E ao negar a existência de Deus, a constatação que o salmista tira é que existe na sociedade uma corrupção generalizada. Negam 2 coisas: que Deus exista e que exista alguém que pratique o bem nessa sociedade. Então essa é a tese dos injustos, dos insensatos. Negação de Deus e negam que existe alguém de bem na sociedade, alguém que lute ainda pela sociedade. O segundo momento, do versículo 2 ao 3, nós temos aqui a intervenção do Senhor, a intervenção de Javé, que ele inclina do céu sobre a terra. Então uma inclinação do céu sobre a terra para ver se encontra na sociedade, no meio de todos estes, um sensato, ou um justo, né? Alguém que, na verdade, pudesse buscar a Deus, clamar a Deus. Então, nós temos aqui a segunda constatação. Qual que é a segunda constatação? O Senhor confirma aquilo que o salmista diz. Há, de fato, então, uma corrupção geral na sociedade. Há uma generalização da corrupção. Todos debandaram pelo lado da injustiça. Essa é a segunda constatação do Salmo. Mas Deus intervém, o Senhor intervém nessa situação.
terceiro lugar, nós temos ali os versículos 4 a 6, que é a denúncia propriamente dita dessa injustiça. Esses versículos, então, comportam a denúncia propriamente dita dos justos. Quais os nomes, então, nós temos aqui dos insensatos, dos injustos? Malfeitores, devoradores do povo pobre, aqueles que não invocam ao Senhor, aqueles que confundem os planos dos pobres, aqueles que ameaçam, aqueles que denunciam e aqueles que estão do lado do Senhor. Este Senhor que se coloca então do lado do justo e que para ele é abrigo. O Senhor sempre é abrigo das pessoas, daqueles que o invocam. E por último, o versículo 7 aponta para nós a esperança. Se porventura possa parecer que tudo estava então corrompido, surge uma esperança. Qual é a esperança? Ele aparece logo nesse versículo. Até pode parecer que esse versículo foi acrescentado ao Salmo. Alguns estudiosos acham que serviria para abraçar ou abrandar também a ameaça anterior. Acolhe, abraça os injustos e abranda a situação anterior. De qualquer forma, nós temos ali a esperança na salvação do povo de Israel, para Israel. Certamente Deus irá mudar a sorte do povo, devolvendo então a eles a alegria. Essa então é a situação que nós temos do Salmo, como ele está organizado. Podemos pensar então como o Salmo surgiu diante dessa situação toda. Por que surgiu o Salmo? Muitos salmos nós sabemos, estamos vendo aí durante esse decorrer do nosso estudo, e muitos salmos é de conflito social. Revela, na verdade, um conflito social entre insensatos e injustos, igualzinho este salmo, entre insensatos e sensatos, injustos e injustos. Então, muitos salmos têm ali para denunciar algo. Este salmo está denunciando isso, um conflito social. Quer dizer, o salmista está enfrentando a desigualdade. E há uma vantagem dos insensatos. Eles são muitos. E é grande a ponto de todos os sensatos mudarem ou passarem para o campo da corrupção. Eles foram corrompidos também. Mostra então este salmo uma sociedade de uma corrupção generalizada, como nós vemos. E os insensatos vão afirmar que Deus não existe. Queridos irmãos e irmãs, não se trata aqui propriamente de uma negação absoluta de Deus, como nós temos o ateísmo hoje. No Antigo Testamento não se conhece ateísmo, não se podia falar do ateísmo como uma negação absoluta de Deus. Deus não existe. Não é isso. Basicamente, quando nós vemos a afirmação de que Deus não existe, quer dizer que Deus pouco se interessa pelo rumo da humanidade. Pouco se interessa por onde vai caminhando a humanidade. Então, isso que os insensatos estão querendo afirmar. Deus não está nem aí para vocês. Ele faz vista grossa diante das armadilhas, diante das injustiças, diante da corrupção da sociedade. É um Deus ausente, é um Deus omisso. E indiretamente favorece a corrupção e a impunidade. Fazendo vista grossa, não se interessando pela humanidade, ele está como que indiretamente favorecendo que a corrupção aconteça. Então é isso que os insensatos estão dizendo. E acabam por trazer muita gente para perto, para junto, para lá da corrupção. Aqueles que afirmam aí hoje de forma que Deus não existe e que Deus está ausente, onde está Deus, etc, etc, etc. Acaba trazendo pessoas de pouca fé para junto. Pessoas que acabam adentrando na situação de corrupção, se deixando se corromper também. Quais as consequências disso?
uma corrupção geral. Enquanto isso aconteça, as vítimas são os pequenos, os pobres, aqueles que lutam pela justiça, aqueles que estão ali tentando algo para mudar a situação. Ao negar que Deus existe, eles acabam abrindo o caminho para uma sociedade sem Deus. Queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós podemos estar hoje também criando uma sociedade sem Deus. Pessoas que não buscam a Deus, acham que se bastam a si mesmo, né? Acham que Deus não existe de verdade, ou acham que Deus está ausente. Ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós lemos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós deixamos nos levar por todas essas situações. Deus existe, Deus está do nosso lado, mas muitas vezes, como nós temos dito por aí, nosso coração fechado pelo medo, pela desesperança, nós vamos achando outros caminhos que vão fazendo sentido para a nossa vida. E acabamos deixando Deus de lado. Então não é que Deus não esteja do nosso lado, nós que nos distanciamos dele. Tomemos cuidado para que nós não criemos uma sociedade sem Deus. Aí é o fim, né? Onde vamos achar esperança? Nós não vamos ter mais esperança, porque Deus que nos dá esperança. Deus é o Deus do nosso lado, é o Deus do amor. Então, nós somos chamados a pensar esse salmo, a refletir isso. Tomar cuidado para que nós não nos deixamos corromper por um sistema injusto, corrupto, que nega Deus, que nega o amor, que nega a divindade, que acha que basta são as nossas vontades. O ser humano se basta. E quando nós adentramos por esse caminho, nós vamos no fundo do poço. Uma hora nós vamos cair e nós não vamos ter a quem segurar. Porque a fé é o pilar que nos segura diante das dificuldades da vida. Então, a sociedade ali do Salmo se deixaram corromper, né? Cometeram abominações, né? Deixaram de praticar o bem, né? Deixaram de fazer o bem, se desviaram do caminho de Deus e favoreceram as suas próprias situações. E acabaram por se confundindo. É uma grande confusão que, na verdade, encontra o coração humano. A quem seguir? Né? Temos dois caminhos. Se nós vamos seguir esse caminho da corrupção, do mal, nós vamos acabando por fazer o mal, né? E as consequências também são sérias. É isso que nós devemos pensar bem. Quais as consequências das nossas escolhas? Se nós escolhemos o mal, nós vamos acabar fazendo o mal. Se escolhemos a morte, nós vamos morrer também. Mas se escolhemos o bem, nós vamos estar com Deus. O Padre Zezinho tem uma canção muito bonita que nos fala disso. Diante de ti põe a vida e põe a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Sê sensato, escolha a vida. Escolha a vida. Tem suas dificuldades, tem suas renúncias, tem. Mas é ela, é a vida que nos vai levar para o céu. Não a morte, não a tristeza, não a maldição, não a injustiça, não a corrupção. Então, queridos irmãos, nós temos aí então o rosto de Deus. Qual é o rosto de Deus? Deus existe, está à procura de alguém sensato, que busque e pratique a justiça. Então ele está sempre aí tocando o nosso coração, falando ao nosso ouvido. Precisamos abrir, né, o nosso coração, abrir os olhos do nosso coração, abrir os ouvidos do nosso coração para enxergar e escutar a voz de Deus. Deus não muda de lado. Deus está sempre do lado daqueles que recorrem, daqueles que confiam nele. Contrário dos injustos, né? Que sempre querem distância. Deus é abrigo do pobre. Deus suscita em nós esperança de salvação e dá também para nós alegria. Os insensatos afirmam que Deus não existe. O Salmo repete o nome 7 vezes de Deus. Uma vez usando Javé, nós estamos sempre usando a palavra Senhor, e 3 vezes usando a palavra Deus. 4 mais 3 é 7. 7 na Bíblia é o número da perfeição. É o número da perfeição. 4 vai nos dizer dos pontos cardeais, né, que nós conhecemos, leste, oeste,
sul e norte, e o 3 simboliza a Trindade Santa. Então, é a unidade. É Deus na terra, é o céu na terra, é a terra no céu. Então nós temos aí esse significado da totalidade, né? Da perfeição máxima. A totalidade das coisas criadas, de Deus na terra, da terra no céu. E ao olharmos esse salmo à luz de Jesus Cristo, à luz da prática de Jesus, nós podemos ver também que Jesus, ele vem também para denunciar profeticamente, né? Com voz profética. Ele vem então e denuncia quem Jesus denuncia, o que Jesus denuncia. Jesus denuncia tantas coisas. Vamos olhar aqui pelo menos, duas denúncias de Jesus. Em Marcos, capítulo 7, nós temos ali a denúncia dos escribas, né, que comem, esses escribas estão denunciando, eles denunciam, na verdade, para Jesus, que os discípulos deles comem com mão suja, comem pão com mãos impuras, né? Aí Jesus denuncia a impureza exterior dos escribas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, as doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Então, muito mais do que olhar para aquilo exterior, é olhar o coração, né? O exterior deve revelar o interior. Então, Jesus denuncia a impureza externa, a impureza interna do coração. Temos ali também em Mateus, nós podemos ver isso, a hipocrisia, a vaidade dos escribas e dos fariseus. Dizem, mas não fazem, armam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não conseguem carregar, não estão disponíveis para movê-los, praticam suas ações com o fim de serem vistos pelos homens, gostam dos lugares de honra, gostam dos primeiros assentos, saudações em praças públicas. Então denunciam isto. É preciso usar de humildade de coração, não de hipocrisia e verdade, somente exterior. O interior precisa estar falando para fora. O exterior deve revelar o nosso interior. Então, queridos irmãos e irmãs, somos chamados com esse salmo a rezar. Pedir ao Senhor que nos encha de esperança, de amor, de caridade, não compactuando com o sistema injusto, corrupto, desigual, mas pedindo que todos nós possamos querer uma sociedade igual para todos, se preciso for até denunciar. Esteja em nosso coração sempre o amor, sempre o bem, sempre a justiça. Santo Agostinho vai dizer que ama e faz o que quiseres. Ama e não fará outra coisa a não ser o bem, porque quem ama, só no seu coração tem o bem. Queiramos o bem a todos, queiramos o bem para a sociedade, queiramos o bem uns para com os outros. Com certeza, Deus está no meio de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos.